está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 10 de julho de 2019. Com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Já estamos transmitindo aqui no Facebook da 93 FM. Tá no Face? Venha pro Facebook da 93 FM. Transmissão aberta para você participar com a gente. Vai conhecer os estúdios da 93 FM. Vai conhecer o nosso time. Vai perceber que atrás de mim aqui agora tá passando a Catita. Catita tá aqui, ó. Você vai conhecer a Catita aqui com a gente aqui no nosso estúdio da 93 FM. Vai poder participar, vai trazer a sua opinião já aqui no programa de hoje, já aqui na nossa tela, no Facebook da 93 FM. Essa conectividade super especial, essa oportunidade que temos de estar ainda mais próximos através das nossas redes sociais. Esse é o Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo pelo site da 93, Rádio 93 FM. Também aqui no nosso aplicativo que você baixa e pode assistir a gente em qualquer lugar do planeta. E lógico, sempre no rádio 93,3 MHz é o rádio, é a 93 FM, sempre com você. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô Marcela Bastos, hoje é aniversário de quem? Vai contar pra gente são os nossos ouvintes. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes pelo rádio. Um tchauzinho pros nossos ouvintes que estão acompanhando a gente com imagem no Facebook. 968038319 é o WhatsApp, você já sabe. Às vezes o pessoal lá no Facebook fica pedindo assim, repete. É interessante a interação no Facebook, que o outro ouvinte vai lá e ele mesmo coloca o WhatsApp pro ouvinte que não sabe. E os nossos ouvintes só respondem de forma doce e educada. Ninguém fica dando mensagem ruim pro outro, não. Isso é bacana, sabia? Um incentiva isso é diferente, é um encorajamento, é isso mesmo. Encoraja o outro, é palavra muito interessante. Boa, Marcela, palavra então, boa. no WhatsApp, você vai mandar pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora. Se for a esposa do seu pastor que está fazendo aniversário, manda pra gente também. E o esposo da pastora, caso ele não seja pastor. Vale também o seguinte, aniversário da sua igreja, quantos anos a igreja está fazendo, manda também. E se for aniversário de alguma cidade, valia no início a cidade onde a pessoa mora. Mas como o JR começou com uma historinha de cantar hino da cidade, que quem vai cantar é ele, não sou eu não, né? Vocês já sabem, estão acompanhando. Manda pra quem quer cantar hoje é o pastor Ziel, tá doido pra cantar o hino da cidade. Tá doido pra cantar o hino da cidade. Segura ele aí, Marcela, segura ele aí, por favor. Muito bem, olha quem tá mandando aqui, bom dia, a Rose tá mandando bom dia pra Catita. Então vamos encorajar o ouvinte a mandar bom dia pra Catita. Tá no Face, a rainha das lives. A rainha das lives. É a jornalista interna. Ela faz live de tudo. Tem que andar prestando atenção com ela. De repente ela abre a câmera. De repente ela abre a câmera. Ao vivo? Muito bem, muito boa participação. Muito obrigado a você, ouvinte. Nós estamos aqui, ó, todo o time preparado para receber você aqui no estúdio da 93 FM, no nosso Facebook, no rádio, no aplicativo, no site. Tá todo mundo aqui na 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente. Tema 01 do programa de hoje. Vejo crentes o tempo inteiro expulsando demônios. Aí o ouvinte começa a dizer que demônio que é. É o demônio da gripe. Qual é o demônio da gripe? É o demônio da febre, demônio que estão nas casas, nos trabalhos, em todo lugar. Isso quando não colocam a culpa de tudo o que acontece é do diabo. Eu fico confuso com isso. Afinal, conta aqui o ouvinte, a Bíblia diz em 1 João 5,18 que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhes toca. Até que ponto o crente está sujeito à ação de Satanás?
Quando Jesus disse para Pedro, arreda-te, Satanás, é porque ele estava endemoniado? Essa pergunta eu vou deixar para depois, tá? Vocês podem falar sobre o outro assunto, depois eu volto neste tema para ficarmos todos juntos na mesma página aqui. O crente pode ficar possesso e os nossos objetos podem ser tomados pelo inimigo? Tem gente que acha que o cartão de crédito foi tomado pelo inimigo. Você abre o teu olho. Participação com a gente aqui no Facebook da 93 FM, pelo nosso WhatsApp. Nós estamos juntos aqui na melhor, essa é a 93. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Osiel Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Que pensa o senhor, querido, sobre esse assunto? Graça e paz vos sejam multiplicados em Cristo Jesus nosso Senhor. Ora, eu gostaria logo de entrar por uma parte que o nosso ouvinte diz aqui que está confuso. Então, para tirar uma confusão, lá na igreja eu costumo adotar a seguinte linha de pensamento com base na Bíblia. São 2 versículos. O primeiro está em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o segundo está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, para Deus, eu costumo usar o verbo conhecer. E para Satanás, eu costumo usar o verbo identificar. Então, a nossa maior preocupação deve estar em conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós identificamos o que Satanás é capaz de fazer. E quando eu prego sobre esse assunto, tem até um tema de uma mensagem: conhecendo o verdadeiro para identificar o falso. Então, eu entendo que a gente dá muito ibope para Satanás, quando, na verdade, deveríamos mergulhar no conhecimento de Deus, que vai nos dar tranquilamente discernimento para identificar os seus ardis, os seus disfarces, o que ele é capaz de fazer. Mas, infelizmente, para finalizar essa primeira parte minha, realmente tem alguns líderes que, na própria televisão, estão colocando o inimigo dentro de uma cadeira, que eu já vi isso na televisão. Cadeira? Então, cadeira. É uma coisa assim absurda mesmo. O entrevistado, está falando. O entrevistado. Não, ele levou uma cadeira assim. Cadeira mesmo? Cadeira mesmo. E depois, deixa isso para lá. Deixa para lá. Mas muito a questão é que a confusão está aí. Ela está instalada na mente de muita gente confusa, até porque ouve-se de tudo. Isso. Ouve-se de tudo. Tem muita coisa doida por aí. Pastor José Maria, o senhor, quero ouvi-lo sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, queridos, bom dia, ouvintes. É um privilégio participar e o assunto aqui é um assunto extremamente relevante, não deixa de ser complexo, não é? Mas eu gostaria de primeiro definir o seguinte: a gente precisa trabalhar muito claramente com o que nós chamamos de conversão. Houve um tempo em que a gente dizia assim: conversão é você ir numa direção e mudar a direção. Só que a palavra principal é a palavra metanoia, que quer dizer uma mudança da mente. A partir dessa concepção bíblica de que conversão passa pela mudança da mente, nós chamamos de novo nascimento, aí nós passamos a compreender a ação, possível ação maligna, satânica na vida de alguém já convertido. O que ele pode fazer? Ele pode tentar influenciar, ele pode tentar enganar, ele pode persuadir, mas ele não pode mais, jamais pode ter o controle da mente daquele que é nascido de novo. Então, a minha definição, por concepção do que é uma possessão demoníaca, que não acontece com crente, na minha leitura bíblica... Olha o senhor respondendo lá o que eu falei que ia ficar para depois. Mas é só... Olha o senhor entrando animadíssimo. O senhor todo felizão entrando no tema que é depois. É só a definição, é pequenininha. Diz assim, olha, para mim é o domínio da mente do ser humano. Basicamente, essa é a minha visão. Pastora Carla Regina. Olá, José. Bom dia. Bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa. Corroboro o que já fora dito até aqui e ainda amplio. Nossa grande dificuldade é porque terceirizamos culpa em se tratando dos diversos demônios que foram relatados aí no e-mail. A gente acaba querendo terceirizar culpas de muitas coisas que são consequências dos nossos próprios atos. Já acontecia no Éden com a síndrome adâmica, quando ele quer culpar a mulher, foi a culpa da mulher que tu me deste, e fica muito mais fácil quando a gente reconhece a origem, ao invés de só querer tratar
sintomas para se situar acerca do que de fato anda acontecendo. E aí, quando eu olho para Lamentações, capítulo 3, versículo 39, o texto vai dizer do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Então, quando eu começo a administrar melhor essa metanoia, esse arrependimento, essa mudança de mente, fecho portas de legalidade, que é por onde aí pode ter qualquer probabilidade de toque do adversário. Ele só vai onde tem uma porta de legalidade aberta. Se eu a fecho, ele não vai ter mais acesso por ali. Depois eu queria saber o que é esse negócio de porta de legalidade. Se o diabo é obediente, se ele segue a regra, se ele segue a lei, ou se ele gosta mesmo é de matar, roubar e destruir. Porque em geral, quando fala de legal, do ponto de vista da legalidade humana, conhecida por nós todos, as pessoas seguem as regras. Mas o ladrão não segue a regra, a não ser que a regra do ladrão seja não seguir a regra. É facilitar a entrada do ladrão, é dentro desse aspecto. Quando você facilita a entrada do ladrão, porque você vê, ladrão escolhe a casa que entra. Ele não vai entrar, basicamente, ele não vai entrar numa casa onde seja dificultoso a sua entrada. Então, quando a Bíblia disse, não deis lugar ao diabo, é isso. Não facilite a entrada, não dê a ele nenhuma probabilidade de entrada. Eu estou dizendo isso, pastora, porque de vez em quando a gente tem umas palavras, então umas pessoas assim. Fato, e a gente precisa se esclarecer. Porque pro ouvinte entender, negócio de legalidade, será que eu dei legalidade aqui? Será? Então, quer dizer, não dá, eu dei um exemplo uma vez, pastor Ziel, o senhor vai estar de acordo. Vamos lá. Mas é o camarada assim, o exemplo é simples, né? É o seguinte, o camarada tá de moto, aí ele chama o diabo para dar uma volta. Sobe aí, diabo. Aí os adolescentes falam assim, Deus me livre, isso aí quer dar lugar ao diabo. Você chama no teu quarto, abre a porta do teu quarto, chega aí, pô, deita aí comigo aí, fica aí, diabão. A pessoa, quando você fala, a pessoa assusta. Mas diz assim, não deis lugar ao diabo, então é uma coisa. Aí, a questão da legalidade é que eu acho que precisa explicar para dar ao ouvinte o entendimento, se o que ele está fazendo permite isso. Ou se o inimigo não tem essa de respeitar legalidade, uma vez que ele veio para matar, roubar e destruir. Sim, mas é sob o prisma de você facilitar de fato. Quando a gente vive essa metanoia, nós fechamos todas as portas que outrora estavam abertas para que ele tivesse acesso a nós. Por que o inimigo não toca? Ele não toca porque agora a nossa vida é governada por Cristo. E uma vez que ela é governada por Cristo, aqui já não há mais essa expressão que eu utilizo de legalidade, embora o diabo haja na ilegalidade. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui no Facebook, muita gente participando, dando aqui a sua opinião, colocando os seus olhares aqui. Tô vendo aqui, Marcela, que entrou aqui no nosso Face, a Elisângela Salaroli. Alguém falou em negócio descontrolado? Alguém falou? Alguém falou? Eu ouvi, parece que eu ouvi as palavras descontroladas aqui depois que eu falei, Elisângela. Mas ela está acompanhando aqui, muito obrigado. E os debatedores que não estão aqui hoje também vão entrando e assistindo a gente. A pastora Cíntia entrou aqui agora. Muito obrigado pelo carinho, essa audiência. Quem? Manassés, mas quem? Não, então só por isso que eu falei. Você começou a falar aí, eu falei, deve ter uma lista aí. Daqui a pouquinho você fala outros nomes queridos aqui. Pastor Renato Porpino, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Queremos ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. Obrigado, bom dia, JR, um bom dia aos debatedores, um bom dia aos nossos queridos ouvintes e aos internautas. Que Deus abençoe a todos com a sua graça nesse dia. Na verdade, JR, eu tô me segurando aqui para não entrar na pergunta que você pediu pra gente não entrar. Segura aí. Mas eu quero fazer menção à fala do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele nos adverte de que no mundo nós passaríamos por aflições. Portanto, a enfermidade, por muitas vezes, ela é fato na nossa vida e acarretada por atitudes inconvenientes da nossa própria parte. Portanto, essa concepção do demônio da gripe, o demônio da febre, isso pode ser simplesmente consequência da nossa falta de cuidado com a nossa saúde, por exemplo, e prevista na palavra do Senhor como aflições pelas quais nós deveríamos passar nessa vida aqui. Muito bem, eu quero continuar ouvindo a sua opinião aqui no debate 93 de hoje sobre esse assunto, lembrando para os queridos irmãos e trazendo à mesa o texto de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. E depois, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto
e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Pergunto aos ilustres e amados debatedores, essa sequência que é apresentada por Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, pode nos ajudar a entender esse processo dessa relação, dessa batalha que é espiritual? Vai ratificar justamente aquilo que eu comecei a falar. Eu entendo que esse versículo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós, está na sequência exata a ser cumprida. Não pode nem ser o contrário. Eu só consigo fazer com que Satanás fuja de mim se eu resisti-lo. E eu só consigo resisti-lo se eu me sujeitar a Deus. Então, o processo começa na sujeição a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, aí sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a sequência clara. A Bíblia fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Por quê? As artimanhas, os disfarces. Ele tenta mostrar o que não é. Mas como é que eu não ignoro o ardis dele? Me sujeitando a Deus. Então, nossos ouvintes, realmente, nós temos que parar de nos preocupar e nos dar tanto ibope a Satanás a partir do momento que nós enchemos do Espírito Santo de Deus. E eu gosto muito de frisar, por exemplo, quando eu busco a santificação, eu não me preocupo, em primeiro lugar, fugir do pecado. Eu me preocupo em me separar para Deus, porque o processo de separação para Deus já é fugindo, separar-se do pecado. Separa para Deus e separa do pecado. Quando me preocupo muito com o pecado, eu posso cair porque eu sei que eu sou falho. Agora, quando me preocupo em me envolver muito com Deus, eu acabo não pecando, ou pelo menos diminuindo muito a minha incidência de pecado. Então, se sujeitar a Deus é o caminho ideal para resistir o diabo e ele vai fugir. A primeira carta de João vai falar sobre isso, que é gerado, que é nascido de Deus. Então a proposta é se conectar a Deus para que de fato se perca toda a liga de proposta do diabo acerca de nós. Eu gosto da expressão utilizada por Tiago acerca da resistência, e o conceito da palavra, pelo menos um dos conceitos, é uma força que se opõe a outra força. Quando eu desprezo a força, e pastor Zé citou isso, considera que o outro lado também tem força, mas contigo tem aquele que tem todo o poder. Então, quando eu me conecto com Deus, quando eu vivo com Ele, essa nova vida, essa metanoia, de fato eu consigo aí não só ter vida com Deus, como me separar de tudo aquilo que pode dar aí ao diabo qualquer probabilidade de ação contra a minha vida. Dentro dessa visão, eu vejo que nós podemos ter duas atitudes. Uma é de ignorar a realidade espiritual. Usar todos os argumentos dizendo que é tudo normal, nada tem influência satânica. Isso pode causar em nós um problema complicado de visão, porque a Bíblia deixa claro. Segundo aos Coríntios 2:11, Paulo diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, e diz o texto, pois não ignoramos os seus desígnios. Ou seja, há toda uma influência, toda uma trama, todo um esforço. Pedro deixa isso muito claro, né? Com certeza. O diabo, ele trabalha, ele fica procurando uma brecha, um espaço, na linguagem aqui da pastora, a legalidade, essa porta de entrada. Esse é um aspecto, é não negar isso. Por outro lado, vamos combinar, realmente a gente tem a tendência, ou há uma tendência, não digo a gente, mas há uma tendência de muitos cristãos de realmente culpar a pessoa. Comete um equívoco, toma uma decisão errada, ele pode ter sido influenciado a decidir, mas a decisão é dele. Ele pode ter sido influenciado a agir, mas a ação é dele. Tiago diz que nós somos tentados quando nós somos atraídos, quando nós somos engodados. Ou seja, eu posso ou não dar permissão. E uma vez que alguma coisa eu fiz errado por decisão minha, eu preciso resolver o meu problema, eu preciso tomar outras decisões, me arrepender, mudar e não culpar o diabo por um monte de coisas que eu andei fazendo errado. Aproveitando, JR, essa fala do nosso pastor, a ideia de sujeição a Deus é a ideia de estar abaixo, subjugado, obediente.
E quanto mais a gente caminha nesta direção, mais afastado do pecado, mais afastado da influência do diabo, mais afastado da influência do mal. Portanto, o que o pastor colocou antes também, a questão da ordem sequencial do versículo bíblico, ela deve ser, sim, enfatizada, porque a gente ouve por aí o seguinte: olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E esquecem-se de mencionar a primeira parte. O diabo só vai fugir de nós na medida em que nós nos sujeitarmos a Deus. E reconhecer, JR, reconhecer que você pecou por não se sujeitar. O salmista, no número 38, versículo 18, vai dizer: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Reconhecer que não se sujeitou a Deus como deveria e por isso está vivendo em angústia. E aí eu volto lá, quando a gente não reconhece a origem, se limita só a tratar sintomas, né? Eu costumo brincar que está com dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. Mas qual é a origem disso? Uma falta de perdão te traz dores terríveis, enfermidades da alma que reverberam no corpo. Então, quando você não detecta a origem, vai viver tratando o sintoma, mas nunca vai chegar aí a tratar a origem. Então vamos explicar aqui para o nosso ouvinte, relendo aqui o texto bíblico, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. É bom ler o texto anterior, mas eu vou ficar aqui no 7. Portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a primeira parte, né? Sujeição a Deus, tá subjugado. O Senhor é Ele, eu sou servo, estou na presença dEle, buscando, estou sujeito a Ele. Muito bem. Resistir, mas resistir ao diabo, e esta resistência produzirá a fuga. Aí é que é o detalhe. Quando você pensa que a resistência é sua, o diabo vai, como dizem os antigos, vai cirandar. É isso aí. Vai dançar em cima, porque você acredita que a resistência é sua. Então, essa frase aqui, ela precisa ser muito bem entendida. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, eu me sujeito a Deus. Porque eu me sujeito a Deus, Deus me dá força para resistir. E quem expulsa o diabo não sou eu, é Deus. Neste caso aqui, tá? Lógico que quando você está num processo de possessão, nós vamos entrar já, você tem que ter autoridade em nome de Jesus para poder expulsar, mas a autoridade não é sua, é dele. Isso. É dele. Aí, chegai-vos a Deus, quer dizer, ainda tem, além de sujeitai-vos a Deus, tem um chegai-vos a Ele. Tem uma caminhada de maior proximidade, você está entrando casa dentro até chegar no quarto. E Ele se chegará a vós outros. Olha como que Deus nos traz. Quando você resiste ao diabo, ele foge. Quando você se achega a Deus, ele se achega. Então, esse foco é que Deus, ele toma a iniciativa. A gente vai porque ele nos chama, e porque ele nos chama, ele vai ao nosso encontro. Então, esse encontro é promovido, é marcado, é decidido por Deus. Tudo ele faz na nossa vida. E nós ficamos aproveitando o privilégio de sermos atraídos pelo Senhor, puxados pelo Senhor, amados pelo Senhor, e em resposta a ele nós o amamos. Como é lindo ver a palavra de Deus sendo lida e a gente pensar e aplicar, para não ficar nas ideias, porque aí começa a conjectura. Mas se a palavra diz, meus irmãos, é bênção pura. É verdade. A minha leitura está muito clara dentro dessa visão aí de que essa sujeição, esse aproximar-se de Deus tem a ver com a nossa mente, literalmente. E se a gente tem alguns conceitos equivocados na nossa mente, se a palavra não está nos alimentando, se a presença de Deus não é algo constante na minha vida, eu, de fato, acabo abrindo oportunidades para eu tomar decisões erradas, ter ações erradas. Então, a sujeição e a aproximação tem a ver com pensamentos. E todo o processo espiritual tem a ver com a minha mente. Eu, à medida em que estou cheio de Deus, eu tenho a mente de Deus, porque me sujeitei, porque me aproximei, as minhas ações e reações estarão em conformidade com Deus. Isso, de fato, é um impedimento da influência satânica na minha vida. O JR, você falou uma coisa que é crucial, praticidade. A gente vive um tempo onde muitos pensam saber em detrimento do viver. E não adianta você expressar lindamente o que pensa saber se porventura não trouxer para a prática. E essa prática que é a grande deficiência da coisa. Aí alguém diz, ele era crente, mas como assim caiu endemoniado? Mas peraí, crente como? Crente como?
essa de prática, carteirinha. Tá entendendo? É de carteirinha, é de assiduidade à igreja, mas não sendo o diabo a também igreja. é crente. Diz É uma isso bem expressão claro. Tiago diz utilizada. claramente isso. Sim, e você percebe, ainda sendo crente, não vive, não decide todo dia por viver a palavra. Aí vem de novo a metanoia para nós. O que é esse arrependimento? É quando eu mudo a minha forma de pensar. E é isso que vai reverberar no meu agir. Então não adianta a gente falar sobre alguma coisa como se soubéssemos dela, se não vivenciarmos. E a sujeição a Deus parece fácil, mas é difícil quando você não cede a ter a sua mente mudada, transformada, porque ele vai nos mandar fazer coisas que não era o nosso habitual fazer. Ama os teus inimigos. Meu Deus, como isso é difícil. Libera perdão. Libera o perdão. E aí não vivemos isso na íntegra, mas queremos os resultados na íntegra. Então, grandes renúncias, sim, vão trazer para nós grandes milagres. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Aí a pessoa está lá respondendo. Eu creio. Aí diz assim, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Meu saudoso avô dizia, eu nunca ouvi, minha mãe que me conta, de que ele dizia assim, o demônio crê e treme. Tem gente que nem treme. Ó, hein? É boa, não é? É boa. A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 1, que nós devemos nos tornar praticantes da palavra. Isso. E não somente ouvintes. E aí eu faço coro com a pastora, quando ela fala da necessidade, a pastora Carla, de não apenas ouvir e conjecturar e elaborar sistematicamente, afastado da vida, né? É aí que a ortodoxia se torna ortopraxia. Tem que ser vida. Se não for prática, não adianta. É só um conjunto de ideias. E vai um conselho rapidamente aqui para os nossos ouvintes. Pela primeira colocação aqui do ouvinte que escreveu o tema principal, vejo crentes o tempo inteiro expulsando demônios. Esse tipo de prática que tem que sair do nosso meio. O tempo inteiro dá aquela impressão de tudo é demônio. Tudo é demônio. Acho que é um realmente exagero, não né? assume a culpa de alguns erros e de que não foi ele que... Eu não estou aqui para defendê-lo também, não. É o que eu tô achando, pastor Zé. É aquela pessoa que é exagerada, aquela pessoa que direciona. Meu Deus, tá todo mundo com fome. Todo mundo. O cara comeu muito ali, o cara. Tô morrendo de. É aquele exagero assim, em geral feminino. Em geral. Não vamos ignorar. Tá vendo? Foi só falar que o exagero já apareceu na resposta. É só sim ou não. Deixa eu fazer só um comentário, pastor, de uma colocação da pastora Carla, e você fez uma intervenção sábia e corroborou para os assuntos. Quando ela for de legalidade, eu sempre me preocupo, porque a semântica ela é assim. Ela não só define a palavra no literal, como também no usual. Então, vem a pastora Carla, usa a palavra no usual e você vem no literal. Então, o contraponto é interessante para que haja um maior entendimento. Deveria ser portas de ilegalidade, né? Não de legalidade. E não no literal, realmente. Então, o contraponto é muito interessante e foi sábia a intervenção para que os nossos ouvintes não fiquem confusos. Eu dou graças a Deus e quero dizer o seguinte, que o objetivo é sempre assim, esclarecer. Isso, muito bom. Às vezes a intervenção pode parecer que é uma divergência. Isso. Ainda que fosse, não seria má. Mas assim, neste caso é para esclarecer. Muito bom. Porque nós temos em nosso meio uma língua que não é a brasileira. Isso. Nós não temos aqui a língua portuguesa. A nossa língua é outra língua. A gente usa coisas. Não é brasileiro, não é português. Entendeu? A gente usa coisa desse chamado evangeliquez aqui que a gente utiliza, que as pessoas que, olha, eu me lembro muito bem uma vez evangelizando um cara na rua, sentado assim no banco da praça, conversando, o cara tava ali e eu queria assim desafiar o cara, eu falei, meu querido, eu quero ter uma canção, eu quero cantar com você. Aí eu cantei o Vaso Novo. Eu falei assim, aí eu cantei, como é que é meu, Marcelo, Vaso Novo? Eu quero ser Senhor amado, né? Como vaso nas mãos do oleiro. Aí na parte, quebra a minha vida e faz, eu falei assim, não! Aí isso eu não quero, não! Esse eu não quero, não. Ou seja, eu ali, na minha ingenuidade, achando que o camarada tá entendendo, entendeu? Quer dizer, quebra a minha vida. Quem é que quer? Em sã consciência. Em sã consciência. Você tá entendendo? Você quer? O pastor Jeremias, que há muitos anos faz aquela, quem quer ir pro céu? Quer hoje? Não! Ele faz isso há 200 anos, mas a gente sempre se lembra disso para entender que às vezes a gente quer alguma coisa, mas não sabe exatamente o peso que isso tem. Vamos a Pedro?
Agora sim, pastor Zé Maria. Vou começar pelo senhor. O senhor querendo respondendo da hora. Versículo 21, estou em Mateus, ouvinte, Mateus 16, de 21 a 23, tá bom? Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo, olha, Pedro tinha tirado 9,8 na prova anterior aqui, quando Jesus perguntou que diz que eu sou, e ele falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Pedro mandou essa, havendo colado. Havendo colado, Pedro colou. Jesus disse para ele, vou só para explicar, ouvinte, vou só explicar, bem-aventurado és, versículo 17, Simão, Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então quem revelou foi o Pai que está nos céus. Tem gente que às vezes na prova também pede uma revelação, não necessariamente espiritual. Não é isso? Muito bem. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha aí que nós estamos em Mateus 16, e Mateus tem 28 capítulos. Certo? Então Jesus está anunciando isso desde o início. Versículo 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Pedro tinha tirado nota boa, empolgou. Já estava reprovando o professor. É comum isso, né, Renato? O Renato que dá aula, é comum isso. O aluno começa a dizer que o professor está errado, porque ele tirou a nota boa anteriormente. Tirou a nota ruim e fica quieto. Mas tirou a nota boa, ele sobe nas tamancas. Bom, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Este é o texto bíblico. Misericórdia. Bom, a primeira leitura que a gente precisa fazer é que o inimigo, o diabo, pode tirar da nossa mente as verdades de Deus e a gente então passar a ter ações, que é o caso dele, e nesse caso um aconselhamento que ele quer dar a Jesus, de que Jesus está equivocado naquilo que ele está se propondo a realizar. E a gente vê claramente que há em todo o evangelho uma tentativa de tirar Jesus do objetivo final. Qual era o objetivo final de Jesus? Vir a este mundo para buscar e salvar, dando a sua vida em resgate de muitos. Esse é o projeto original do inferno, desde a chegada de Jesus ou em todo o processo. A gente vê isso claramente nas tentações enfrentadas por Jesus lá no deserto. É toda uma tentativa de mudar a mente de Jesus e tirá-lo do foco. E depois, ao longo de todo o processo. E agora, Pedro é usado. Então, uma coisa é ser possesso e outra coisa é ser usado. Podemos ter equívocos e sermos usados em ações, em atitudes, termos uma falta de discernimento, eu vejo claramente. Agora, tomar posse da mente, JR, é diferente. Uhum. Aí eu vejo que antes, Paulo diz, antes o diabo estava dominando a mente dos que estão como filhos da desobediência. Depois, em Coríntios, ele diz assim, e o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A mente está aí muito clara. Aí vem a conversão, é a mudança de mente. A mente agora tem uma liderança, é uma mente nova, é a mente de Deus. Agora, se nós não nos sujeitarmos, não tivermos a intimidade, não vigiarmos, Jesus diz o quê? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Ou seja, é possível sermos influenciados em nossa forma de pensar e em nossa forma de agir pelo inimigo, sim. Isso é possível e acontece. A gente vê isso claramente em comportamentos, em ações, em reações, em atitudes. Então, para mim, a minha visão é essa clara aí desse texto. Paulo, lá em Efésios, vai dizer assim, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam estar firmes ou permanecer firmes contra as estratégias. Há uma estratégia. Eu é que estou em batalha espiritual. Uma outra, não sei se eu posso um pouquinho mais, nessa visão de que a gente muitas vezes coloca Deus na mesma posição do diabo, numa batalha espiritual.
Isso é um grande equívoco que a gente comete. Eu estou em batalha espiritual. Eu preciso estar atento porque eu estou em batalha. E eu vou me revestir dos armamentos. Mas Deus não está em batalha. Ele tem o controle. O diabo está sob o seu controle. Ele tem soberania. Então, eu é que tenho que tomar cuidado para que eu não haja sob uma influência satânica. Até essa expressão endemoniado, essa ideia do ninho, a gente aprendia muito isso, escola dominical, começo, opressão, possessão interna, opressão externa. Em se tratando de Pedro, quando ele tem essa sugestão maligna, não dando a ele esse título de ter sido endemoniado. A gente tem vários exemplos de demoniado de Gadara, aquele que de fato se tem a possessão, o governo, o controle dos seus pensamentos, mas quando ele faz de fato essa sugestão maligna, né? O princípio é maligno. Uma linha de pensamento teológico que vai falar inclusive do significado da palavra Satanás, que é adversário, e nesse aspecto dele estar se colocando contra o projeto de Deus, que o Eterno repreende, que Cristo vai repreendê-lo, porque ele se insurge contra Deus. E aí, muitas das vezes, a gente vê na igreja, ou até pessoas que acabam dando lugar, de fato, ao diabo. E quando dá lugar ao diabo, a vontade que dá é de falar igual Jesus, para trás de mim. O interessante dentro desse versículo, essa passagem é bem clara. A gente vai ver o nosso irmão Pedro cheio de boa intenção. O problema é que os antigos já diziam, né? De boa intenção, né? O inferno está cheio. Eu não sei como é que eles sabiam disso. Não sei, né? Eu sempre fui curioso. Eu não sei como é que é isso para também, saber, né? Como mas é que a pessoa, como é que os antigos... Mais uma frase de Jesus, do versículo 23, que na verdade é parte B, diz assim para Pedro: porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens, na versão que eu tenho aqui em mãos. Então, o que ele está fazendo? O raciocínio seu é humano. Você está até querendo o meu bem, mas pensando para o lado humano. E tendo de encontro um projeto divino. Isso vai nos dar uma lição extraordinária de que nós crentes fiéis, e aqui eu acredito que Pedro não estava possesso e nem oprimido, mas num momento ele dá lugar. Ele faz aquilo que seria vontade de Satanás fazer, que é tentar impedir um projeto de Deus na vida de Jesus Cristo. Então, quando ele faz isso, ele está pensando nas coisas terrenas. Não, eu quero o bem do meu mestre. Eu não quero que ele sofra. Eu não quero que ele passe por isso. Mas só que justamente o sofrimento, que era algo imprescindível para a salvação da humanidade. Sofrer fazia parte do processo. E quando ele não quer que Jesus sofra, ele vai de encontro. Ele faz exatamente o que o adversário gostaria de fazer. Então Pedro, naquele instante, como qualquer crente, pode acontecer com ele, se demole. Se não vigiar, se pensar nas coisas terrenas, vai fazer o papel de Satanás. Então, Pedro, infelizmente, naquela hora, ele fez exatamente o que Satanás queria fazer, tentar tirar Jesus do objetivo. Tentar. JR, é interessante quando você falou do aluno que tira nota boa. Se ele tira nota boa, foi ele que tirou. E se ele tira nota baixa, foi o professor que deu. É interessante como as coisas mudam de figura, né? Foi boa a sua intervenção com a leitura do contexto para a gente entender bem, para chegar à conclusão de que este Pedro não podia estar possesso, né? Quando ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16:16, é interessante que a gente perceba que esta é uma revelação do próprio Deus para ele. No versículo 17 a gente vê isso. E o Senhor, no verso 18, diz que a liderança da igreja passaria por Pedro, que Pedro teria autoridade no seu ministério, enfim. Eu não posso acreditar que alguém que recebe algo de Deus, que recebe da parte de Deus autoridade sobre a igreja, seja alguém possesso. E aí a gente confronta esses textos e ratifica essa ideia lá em 1 Pedro capítulo 2, quando o Senhor fala por meio de Pedro que nós somos propriedade exclusiva. E aí a gente vai apelar para a língua portuguesa. Aquilo que detém exclusividade não detém participação de outro dono. Então eu não posso concordar de jeito nenhum que um cristão no Senhor Jesus Cristo, aquele que passou pela transformação
da conversão, da regeneração em Cristo, seja alguém possesso. O JR, agora fica para nós a vigilância, porque no mesmo capítulo que o cara é usado por Deus, dá lugar pro outro. Então que ninguém se ache o último biscoito do pacote. Essa é a lição, né, pastor? Se não vigiar. Esta é a lição, pastor. Não é a lição, agora, mais forte que a gente posso dar um outro exemplo aqui, só para poder pensar junto aqui com vocês e, poxa, que aprendizado bom. É o seguinte, o mesmo Pedro que tirou lá notão lá na prova anterior, que recebeu a revelação, vamos lembrar, tá certo? Não foi mérito dele, como não há mérito nosso em absolutamente nada. Desse jeito. Depois de ser repreendido neste nível por Jesus, é levado por Jesus para o Monte da Transfiguração. É fantástico. Ó, que é o seguinte, vamos lá, irmãos, hein? Vamos lá, hein? Isso é uma igreja, ok? Pedrão, dá lá, nota, ô Pedro, você tá de parabéns, você pode vir aqui para o altar, sendo aqui ao meu lado, sentar ao meu lado. Ô, maravilha, Senhor. Aí Pedro dá essa bola fora, vai pro banco. Tu vai ficar no banco lá, amargando lá, porque você é um senhor carnudo, você tá no osso, entendeu? Você tá fazendo coisa terrível, ok? Na sequência, Jesus pega o camarada e leva pro Monte da Transfiguração, permite que ele veja, juntamente com Tiago e João, o que ninguém mais viu. Desse jeito. Olha a maneira, a gente tem que aprender com Jesus. Como tratar as pessoas assim que às vezes estão com boa intenção, não sei se tá cheio, não sei. Mas, assim, eu disse os antigos. Dizem do verbo, não tenho certeza. Gostei desse aí. E a gente vê assim, como tratar as pessoas. Jesus não desistiu dele. Isso. Jesus não disse, ô Pedro, o seguinte, cara, você é ruim. Você não dá pra andar no nosso grupo aqui, não. Fica lá, ó, você agora vai estar do lado de Judas, vai lá, Judas, Jesus, vai do lado de Judas. E ele negaria depois, JR, depois Deus ia reinsistir nele, ele ia fazer de novo. Deus não desistiu dele nem quando Deus já sabia que ele ia pecar novamente, ele nega Jesus, pra mim ainda foi pior do que esse mole da prova aí que ele deu. É pior, negou Jesus, e quando ele o nega, ou faz repetidas vezes, simplesmente o Eterno chama para conversar, João 21, Pedro, tu me ama, o que foi isso? Deus conhece o coração, né? E quando alguém fala assim, quando alguém fala assim, Pedro é como a gente, eu disse, rapaz, como eu, né, não. Porque eu nunca andei por sobre as águas. Eu também não. Eu nunca fui ao Monte da Transfiguração. Eu nunca vi multiplicação de pães e peixes. O Pedro é muito melhor do que eu. Se o Pedro é muito melhor que eu sou capaz de fazer coisas bem piores que essas aqui. Certeza. E a gente quer não, né? Não podemos condená-lo. Subir no ombro de Pedro. A gente sabe que a realidade humana tá aqui. E é legal que a Bíblia mostra. Isso. Não mostra só as coisas boas. Só Pedrão voou aqui, andou por sobre as águas, fez isso. Tem os pontos de dificuldade, das lutas, todo mundo. Uma repreensão dessa é difícil suportar, crente Nutella não aguenta isso, não. Então a pergunta clara é: considerando a palavra de Deus, o crente que não é crente igual ao diabo. Crente fiel. O cristão, vou usar a expressão nascido de novo, que é a expressão que Jesus escolheu utilizar com Nicodemos, que eu acho que é melhor assim para ficar mais claro. Que é exatamente isso aí. O crente nascido de novo, ele não pode não existe a possibilidade de haver possessão demoníaca. É isso ou não é isso? Pergunta aos ilustres debatedores. JR. Pastor Renato. Eu quero fazer menção, antes de responder de forma direta à sua fala, do quanto o Senhor é misericordioso para conosco. Eu confesso aos irmãos que se a gente elaborar mais um pouquinho sobre isso, vira culto, a gente chora diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu vejo essa bondade de Deus na direção de Pedro, o meu coração respira alentado. Porque a cada dia nós vamos vivendo essa experiência de perdão e recomeço nele. E aí o livro dos Atos dos Apóstolos, quando a gente chega lá e lê, a gente vê quem somos nós em Deus. O mesmo que vacilou, que tirou nota baixa, em Cristo é usado por ele. Isso tem que fazer o nosso coração respirar, alentado. Meu ouvinte, há salvação em Cristo, há perdão para a sua vida, independente de onde você esteja, do que você tenha feito. Bom, então, voltando de forma direta. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz que nós somos santuário e morada de Deus.
e Deus não divide a sua morada com ninguém. Crente não fica, cristão, nascido de novo, não fica possesso. Concordando com o pastorzão e colocando um adendo. Primeira carta aos Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Está aí? Esse nascido de novo jamais entrará com problema de possessão. Vale a pena... Claramente, eu não tenho a menor dúvida, já deixei isso muito claro desde o início, que uma vez que há a mudança da mente, né? Nós nos tornamos novas criaturas, morada de Deus. Essa palavra, inclusive, você é professor, eu não sou, mas eu estudei lá, vi que existe o templo e o templo do templo, né? Que é o Naós. Esse morada de Deus significa que é o lugar mais santo, mais específico do templo. Ou seja, onde só o sumo sacerdote entrava. O Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós está no lugar mais específico. E nós somos selados, marcados, de modo que o Espírito de Deus não conviveria com o espírito maligno em nós. Amém. Podemos nos sujeitar em alguns momentos, podemos ser influenciados, podemos agir na carne e não no espírito, usando a mente humana e não a mente de Deus. Podemos, mas jamais um filho amado de Deus pode ser dominado, liderado, né, ter a liderança maligna na sua vida. Isso é impossível, é impossibilidade espiritual, bíblica e teológica. Fato, eu quero até juntar com o reverendo Renato, que fez o apelo para os ouvintes, porque quizá alguém esteja nos ouvindo agora, que outrora foi santuário de Deus, foi templo do templo, e por alguma razão se encontra afastado agora, dizendo não ter mais esperança para senti-lo, ou até se considerando possesso, e há tempo de retornar. E o Pedrão está provando isso pra gente, que pouco mais que você tire nota 0, Pedrão, isso é verdade, ou mais que você se sinta reprovado numa prova que você tenha aí passado na vida, há tempo de fazer de novo. Amém. Recuperação é com Jesus, João 21, tu amas. Se porventura o ama, há tempo de recomeçar. E esse é o nosso desejo, o nosso convite. A conversa de Cristo com ele foi sobre amor. Foi. A conversa de Cristo com ele foi sobre apacentar, cuidar. Mas eu queria lembrá-los aqui de duas coisas. A primeira é que Jesus não o abandonou, ainda que antes ele tenha passado pela casa e tenha dito: Pai, seja convosco. Isso foi anterior, João 20. Sim. No 21, duas coisas maravilhosas acontecem. Eu queria só ressaltar isso aqui. A primeira é que Jesus vai lá. Então, o papel de Cristo é, ele vai, ele não deixa a gente, ele não deixa a gente na chuva. Não tem essa. Jesus me abandonou. Ele não abandona. Ele não abandona. É maravilhoso ler isso. Agora, eu queria só destacar uma outra coisa aqui. Vou ler um pedacinho. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos. O pastor Osiel, conta aí pra mim, quantos são, tá? Estavam juntos Simão Pedro. Em inglês? Você não falou, é um programa internacional, hein? Que é isso? A gente sempre se surpreende. É pro planeta, JR. Vamos lá. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, 2, Natanael, 3, os dois filhos de Zebedeu, 4, 5, Simão Pedro. 6. Não, tá faltando um. Vou começar de novo, hein? Simão Pedro, 1, Tomé, 2, Natanael, 3, dois filhos de Zebedeu, 4, 5, e mais dois dos seus discípulos. 6, 7. Ok? Aí Pedro disse assim, versículo 3: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Ponto. Certo? Não dá para ele lucubrar. Ele desistiu, ele abandonou. Ele foi pescar. Não, ele tinha abandonado a fé, abandonou o ministério, abandonou tudo. De onde, irmão? Está escrito isso em algum lugar aqui? Em que momento entre o ponto e a outra frase tem um... Bom, enfim, vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E aqui é a lição número 2 que Deus ministrou à minha vida. Quando o teu amigo passar pela escuridão, não o abandone. Amém. Vá com ele. É isso aí. Vá com ele. Porque esta descrição aqui, eu nunca tinha visto isso até recentemente, tá? Vamos pescar. Vou pescar. Nós vamos contigo.
É a descrição da manifestação de Deus no momento de maior escuridão da vida de Pedro. O Senhor Jesus foi ao encontro dele e os discípulos, seus parceiros, seus amigos, não o abandonaram. Isso é muito importante. Eu não sei se a gente encerra agora, Marcela. Eu queria cantar um hino, entendeu? Faça isso. Mas eu vou resistir. Entendeu? Senão os ouvintes vão fugir de mim. Entendeu? Vão fugir de mim. Marcela, chega aí. São 11h52 aqui na 93 FM. Estamos no Face, Marcela, ainda? Estamos ao vivo no Face. Acompanha a gente. Você ainda que não viu, ainda dá tempo. A gente tem mais alguns minutinhos. E a gente vai então aqui contar um outro tema, um outro caso. Nós vamos lá para o último, pastores. O Mário Cássio Maurício é o criador de uma nova empresa que ele chamou de Meu Último Desejo. Essa empresa armazena mensagens em vídeo de pessoas que querem, assim, deixar recados pós-morte para os parentes e para os amigos, além das mensagens particulares. O serviço também tem espaço para informações práticas, como as senhas de redes sociais e de banco. O conteúdo é sigiloso e, segundo o Mário, funciona como se fosse o aluguel de um cofre no banco para guardar joias. Vou explicar para vocês aqui. É uma plataforma online e os usuários vão lá e armazenam as orientações e as palavras de conforto que são liberadas aí para os parentes e para os amigos pós-morte. Então, cada cliente é liberado quando o cara morrer. Só. Então o cara guarda o negócio ali, que deve ser uma bomba, né? Eu tô achando que é bomba. Não é negócio de amor, não. Depende de quem vai ali, né? Eu acho que é bomba. A plataforma exige que o usuário registre pelo menos 2 mensagens. A primeira tem que conter os últimos desejos do usuário, tá? Como, por exemplo, a orientação sobre a cerimônia do enterro. Canta aquele hino, aquele negócio, né? E as informações mas isso de muita caráter gente faz. burocrático. Muita gente faz. Sim. E a segunda é uma mensagem de cunho emocional para as pessoas mais próximas. E aí o indivíduo vai dizer quando é que ele quer que essa mensagem seja liberada. Quem garante que ele será atendido? Não, é bom. É por isso ele está pagando, né? Vai pagar, mas não vai poder cobrar. Aí a pessoa pode dizer assim, olha, 6 meses depois que eu morrer, você libera essa mensagem. Ou, por exemplo, informa uma data. Na formatura vai viralizar, do meu filho. Vai estar no YouTube direto. Você imagina só, cara. Quem te mandou um abraço que foi a Suero Silva, acabou de entrar aqui também, tá te acompanhando aqui no Facebook, pode olhar pra ele aí que tá falando com você. Especial do JR gravada pro pós-morte. Ele vai querer cantar, vai deixar gravado lá. Qual seria o E aí o Mário, ele conta, Mário não é o nome dele, ele conta que a ideia surgiu depois que ele perdeu o pai dele, isso há 14 anos. E ele contou que ele teve muitas dificuldades para resolver trâmites jurídicos e percebeu que se ele tivesse as orientações do pai dele pós-morte, isso ia fazer toda a diferença. Aí ele diz assim, olha, pensei em como um pai poderia gostar de deixar uma mensagem ao filho, tanto para confortar, mas também para orientar. Vi como é complexo perder alguém e, para quem tem dúvida, não é gente que está doente, que já tá com, né? Foi desenganado pelo médico, não. Quase que você falou. O que eu falei? Um pé lá. Não vai não, senhor. Você tá doido? Você tá lendo Você ia falar isso. Se eu não faço a intervenção, você ia falar isso. Falei nada disso. Por exemplo, vou dar um exemplo e vou dar o nome dele, porque tá aqui na matéria. O Leandro Pimentel de Araújo, sabe quantos anos ele tem? 35 anos. E ele já é um usuário desse serviço. Ele é pai de um menininho de 1 ano. E ele acha que o aplicativo é uma oportunidade para ele deixar uma mensagem. É legal, assim, eu me lembro de um filme, não sei que filme foi, pastor Zé Maria, que é mais antigo, deve ajudar a gente a lembrar. É um filme que o cara ensina o filho a fazer a barba. Eu não vi o filme, eu só vi essa parte. Eu odeio filmes assim, que tem filho que morre, entendeu? Sequestrado. Eu não gosto de ver filmes assim, não gosto não. Mas veja bem, é um filme assim que o camarada ensina o filho que é bebê, ele tem uma doença terminal e ele ensina o menino a fazer barba. Cara, não dá pra não emocionar. Porque é uma coisa assim, você imagina gravando. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa fácil. A grande diferença desse serviço aqui é que não é só para quem está com uma doença terminal. Então a pessoa vai lá e deixa a mensagem. A pergunta que você me fez antes foi assim, por que a pessoa não fala logo? Você me fez essa pergunta, a gente estava discutindo o tema. Por que a pessoa, eu quero dizer para a minha tia isso assim, por que não
vai lá e fala com ela vai logo. lá e fala antes, Essa é a questão. né? Então mas fica a questão. há questões que de repente envolvem questões financeiras e talvez envolve uma terceira ou quarta pessoa, eu sei lá. Deve haver algumas outras implicações. Uma revelação. Tem coragem de pedir perdão, vai pedir. Uma Pode revelação ser que sejam bombástica. essas. Agora, quem garante, JR, queridos, que essas informações não vão vazar também, né? A gente hoje vive o tempo do vazamento, né? Com certeza. O negócio é Isso aí meio complicado, é melhor difícil falar demais. logo ao vivo e a cores. Eu me lembro de um comercial recente, o cara tava muito mal e começou a falar um monte de coisa. Depois entrou o médico e falou que era só gases. Tá lembrado, não? Que ele tava morrendo, tô morrendo, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tal, e o pessoal, tudo bem, tá tranquilo, tá jóia. Aí entra o médico, você tá ótimo, não só gases, miseráveis. Porque a pessoa, Desse jeito, é complicado. a reação de quem escuta, Eu depende. Eu acho louvável você deixar registrado quanto mais de conhecimento. Eu tive uma professora que falou assim: meu pai era muito inteligente, mas nunca escreveu um livro. Ou seja, morreu, levou tudo com ele. Eu vou escrever tudo que eu tenho aprendido durante a minha vida. Então, você deixar um livro, deixar registros, artigos, é sempre muito importante. É verdade. Agora, A história, né? Isso é Da muito família, importante. as histórias da igreja. detalhes. Como é que começou a igreja? Porque quem conta a história, às vezes aumenta lá. Tem gente que dá Aí uma. você que viveu lá, aquele momento. Protagoniza, tem gente que estava ali como coadjuvante, virou protagonista, eu fiz isso, eu fiz, porque tá contando, é quem tá isso aí. contando. Acho louvável nesse ponto aí. E também deixar certos detalhes de jurídicos, você precisa resolver, até interessante. Agora contar assim, eu tô achando meio estranho aí. Tem que ser vivido Corroboro na hora, com a né? sua feição em termos de reação. Eu tenho dúvida. JR, a palavra do Senhor fala em Tiago capítulo 4, verso 17, o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, assim, é óbvio que há uma questão de trazer uma mensagem emocional e tal, mas assim, se há isto de deixar a mensagem e mensagens são passadas em vida, tudo bem. Agora, se há isto como recurso pós-morte para falar o que se precisa ser falado em vida, aí é pecado. É complicado. Isso mesmo. Então, se é pedido de perdão, se é um recomeço, se é um eu te amo, é agora. E mais uma vez, aproveitando a abrangência do debate, se você precisa falar alguma coisa pro seu pai, pra sua mãe, pros seus irmãos, pra um amigo, Abra o coração. fala. Faça o bem. Porque senão você vai estar pecando. Subterfúgio, a pessoa pensa que isso vai resolver o problema, a questão, quando na verdade tem que encarar e já resolver agora em vida. Tem coisa que a gente fala assim, meu, Paulo falando para Evode e para Cintiq. Pensa a mesma coisa. Às vezes você tem que dar uma palavra assim, né? Pensa, cuidado, para de brigar, quero que vocês andem juntos. Vários pais, a gente acompanha no ministério, pessoas que estão em momento de enfermidade, até ficam boas, depois se arrependem do que disseram. Mas diz, olha, não briguem mais, cuidado com isso, olha, cuidem disso, daquilo, coisa linda de ver, a preocupação, como se fosse assim, eu não estarei mais aqui, mas eu gostaria que vocês seguissem as minhas orientações. Sim, é uma palavra já, boa. né? Tornar claro Mas isso. também eu tenho uma preocupação com a prisão emocional que isso pode gerar. Com certeza. Ninguém tem noção Entendeu? da Que consequência. pode, tô dizendo que vai. Aham. A pessoa ficar vendo o tempo inteiro e tal, não sei o que, e tal, não sei o que, e aí não tem luto que passe. Até porque em rede Não social tem luto que passe. sempre tá lá, né, JR? Em rede social sempre vai estar lá as fotos, vídeos. Hoje tudo é vídeo, tudo é foto, tudo é uma palavra, uma mensagem. Por exemplo, ao vivo agora, então, não vou morrer não, vamos ficar vivos, tá? Mas aí já fica registrado por isso aqui, favor, filho, pastor. te amo. Vai que eu bem. parto hoje. aí, Marcela né? Bastos, eu pergunto a você, nesse dia 10 de julho, há alguma cidade comemorando aniversário ou não? Senhor, não que eu saiba. Se você já pesquisou aí eu já não Eu sei. Você fico tá com a internet impressionado, Marcela, com você, que não tem assim um carinho com os irmãos lá de Pindamonhangaba. E a minha irmã mora lá. Você, a pai. sua irmã Então, o mora senhor lá. vai cantar, Minha irmã mora né? lá. Vendo? Eu sinto as Zé. coisas. Sentiu, né? Sentiu de você mesmo. Olha, Pindamonhangaba é uma cidade muito importante do interior de São Paulo, que completa hoje mais um ano de organização política. E eu gosto de falar a data porque eu guardo isso tudo aqui no computador. São 313 anos. 313 anos. Ó. Olha que bonito, ó. Agora, naturalmente, eu não vou perguntar para a Marcela, porque eu sei que ela sabe que Pindamonhangaba vem de uma expressão da língua tupi,
que quer dizer anzol. Você sabia disso? Claro, depois que eu li. Depois que eu leio, eu sei tudo. Antes de ler, eu não sei, não. Antes de ler, eu tenho dúvida. Mas depois que eu falei, é tão grande a palavra, né? Não, significa anzóis em razão da sua topografia. Ela parece um anzol. Entendeu? Todo mundo que voa ali por cima, eu nunca voei, mas quem voar vai olhar e vai falar, parece mesmo um anzol. Mas a pergunta não é essa. Isso aí eu sei que você sabe de cor e salteado. Quem nasce em Pindamonhangaba é... Vou passar pro reverendo Renato. Não faz com o pastor. Ele é professor não de português. Faz isso com o pastor, professor de português, não é de vinho. Ele não é de vinho. Pessoa de português é uma coisa. Ele não sabe se vai pra Ense ou se vai pra Ano. Hein? Eu chutaria Pindamonhanguense. Não. Fala direito. Eu chutei. A cidade se chama Pindamonhangaba. Mudou o nome pra quê? Mas eu chutei aqui. Tem que ser gabense no final. Não, professor. Peraí, deixa eu ver, Renato. Pindamonhangaba. Pindamonhangá. Bense. Pindamonhangá. Bense. Tá certo? Então quer dizer, estou ensinando isso para vocês, porque isso é uma informação muito importante. Entendeu? Então um abraço para quem é de Pindamonhangaba, tá acompanhando a gente hoje, feriado lá, muita gente à toa. Muito obrigado pelo carinho da audiência desse povo querido e amado. Estamos juntos no Debate 93. Pastor José Maria, um forte abraço, muito obrigado pela sua presença no Debate 93 de hoje, pastor. JR, queridos, que privilégio estar aqui, é um tempo gostoso. Eu gostaria de fazer um convite a todos os nossos ouvintes e principalmente a liderança batista para o dia 28 de julho participarem do culto conosco na primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, que vai estar pregando pra gente o pastor Paul Micisa. Paul Micisa, ele é presidente da Aliança Batista Mundial e ele vai estar falando, inclusive, do evento que vai ter em 2020 no Rio Centro, que é o grande evento dos batistas do mundo inteiro, que é a convenção dos batistas do mundo inteiro, né? Então é a assembleia que acontece a cada 5 anos. Nesse mesmo dia vai estar o coro madrigal da primeira Igreja Batista do MEI. Então dia 28 de julho, 19h30, na primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, já com a aquiescência da liderança da Convenção Batista Carioca, que estará conosco lá. Eu quer falar mais alguma coisa? Obrigado por sua generosidade. Rapaz, esse café tava bom aqui hoje. Pastora Carla Regina, obrigado, pastora. Deus abençoe. Agradeço, JR. Bom ver o povo participando aí ao vivo. Muitos beijinhos que foram mandados ao povo lá do Facebook, do Instagram, PRA Carla Regina. A gente se encontra lá. O casal Vitor e Cleide, que estão também ligadinho. E o povo lá da Devip, a Devipense lá. Um abraço para todos da igreja. Pastora Carla Regina é pastora da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados. Pastor José Maria, pastor da primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca. Pastor Uziel Nascimento, da Assembleia de Deus de Queimados. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, quero convidar o pessoal abençoado, os ouvintes. No final de semana nós temos uma festa de inverno lá na igreja, sexta, sábado, domingo. Vários cantores aqui da 93 que estão aqui dando glória a Deus, vão estar dando glória com a gente lá também. Então você é o nosso convidado especial e quero glorificar a Deus por esse dia tão maravilhoso. Esse debate realmente foi bastante edificante. Glória a Deus. Reverendo Renato Porpino, pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Pastor, bom dia. Obrigado. Bom dia. Eu quero agradecer, JR, mais uma vez pela companhia sua, dos nossos debatedores, de todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem pela internet. Um grande abraço a todo o povo de Deus, especialmente aos presbiterianos e aqueles que pertencem à Catedral Presbiteriana. Que Deus continue a abençoar a sua vida ricamente. Muito bem, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Pastores, pastoras, esposas e esposos de pastores completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, pastor Paulo César dos Santos Pereira, da Igreja Batista em São João de Meriti. São João. Pastor Antônio Carlos, da Igreja do Nazareno em Grão-Pará, em Nova Iguaçu. Hoje é aniversário da Carla Santos, ela que é a esposinha querida do pastor Reinaldo Salustiano, da Assembleia de Deus Missão em Vida, lá em Duque de Caxias. E também da Kaline Neves, que é a esposa querida do pastor Anderson Oliveira, da Assembleia de Deus Ministério Família, em Cosmos. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. A Marcela Bastos também a nossa gratidão. Voltamos amanhã, se Deus permitir, a partir das 11 horas da manhã. Gilberto Ribeiro
já está aqui na 93 FM, no nosso estúdio. Vai começar já a nossa Caravana 93 já. Nós vamos orar juntos agora, pastor Osiel vai orar conosco, além dos temas que nós sempre colocamos juntos em oração, oramos pelos nossos ouvintes. E é sempre tão especial quando nós podemos orar pelos nossos queridos e amados ouvintes, e vamos orar também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai querido, louvamos ao teu nome pela oportunidade, as nossas palavras dirigidas ao Senhor, chegando a vários corações através desta rádio. Por isso que eu te peço que venha abençoar toda a liderança, toda a diretoria de uma forma muito especial, para que continuemos sempre naquele propósito, ó Deus, de edificar vidas e, em primeiro lugar, glorificar o teu nome. Te glorificamos pelos nossos ouvintes que participaram hoje, alguns deles certamente com muitas necessidades das mais diversas, estão nos ouvindo agora. Aquele que estiver enfermo, que a tua mão poderosa, com a tua cura, possa alcançá-los por misericórdia e honra do teu nome. Tu que és um Deus provedor, possa prover também as necessidades, porque a tua palavra diz que, sendo necessidade, o Senhor supre todas elas. Seja sobre a vida do pastor Paulo, sobre a vida do pastor Antônio, das irmãs Carla Santos e Kaline Neves, que fazem aniversário. Que a boa mão do Senhor esteja sobre o órfão, sobre a viúva, esteja sobre cada família aqui representada. Cremos na atuação do teu Espírito Santo. Te glorificamos porque percebemos que durante este debate o teu Espírito esteve conosco, não só como presença, mas como manifestação da sua presença. E houve edificação de vidas, inclusive a nossa. Muito obrigado pela vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.